Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 23 e 24. Colossenses, capítulo de número 3, 23 e 24. Amém? Está escrito assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Repita assim comigo: de todo o coração. Fazer de todo o coração aqui é colocar toda a energia na tarefa, é colocar toda a determinação naquilo que você vai fazer. E o texto continua dizendo: como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Quem é filho de Deus aí, dá um glória aí. Então você está ciente que você é herdeiro, amém? Herdeiro da herança que Deus tem para nós. E o texto continua dizendo: e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Quando Deus nos chama, através do seu Filho, Jesus Cristo, nós nos tornamos servos do Senhor. Servos do Senhor. E tudo que nós vamos fazer, nós temos que trazer este pensamento: estamos fazendo tudo como para o Senhor. Amém, povo de Deus? Inclusive na hora de ofertar, inclusive na hora de devolver o dízimo, nós temos que ter isso em mente, que nós fazemos para o Senhor. É a Cristo, o nosso Senhor, que nós estamos servindo, não é a homens. E por que a gente tem que pensar nisso? Porque a gente às vezes coloca tanta energia, tanta força, tanta determinação para fazer aquilo que não vai agregar em nada na nossa vida espiritual. Você já percebeu? E às vezes quando vamos fazer algo para Deus, a gente é até criticado por isso. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha uma tia, essa tia já falecida, e eu tinha na idade de 11, 12 anos. E aí essa minha tia, ela morava ao lado da nossa casa. Então ela fazia, bem de manhãzinha, ela fazia 1 ou 2 formas de bolo, cortava, colocava numa caixinha de isopor, ou numa vasilha com tampa bem bonitinha, e eu saía na rua para vender aquele bolo. E ela dividia comigo uma parte do lucro. Eu tinha 11, 12 anos de idade.
As pessoas olhavam e falavam assim: mas que menino trabalhador. Não é verdade? Já passou por essa experiência? Mas que menino trabalhador. Agora, se você colocar um adolescente de 11, 10, 11, 12 anos, às vezes para vir na igreja fazer um mutirão, falam que a gente está explorando o menino. Você viu como é que os valores são diferentes? Como que para fazer para o Senhor é complicado? Nós somos até questionados. Se uma mulher gasta 8 horas fora de sua casa, trabalhando numa fábrica, vão dizer: olha, ela é chamada de uma mulher ativa, de uma mulher que está buscando a sua independência. Mas se uma mulher resolver passar 4 horas, 5 horas fazendo alguma coisa na igreja, ela é questionada pelo marido, ela é questionada pelos filhos, ela é chamada de beata. Olha como é que são os valores, não é verdade? Se uma pessoa ela compromete um valor X por mês, sei lá, 200, 300, 400, 500, para um prazer, para satisfazer algo da sua carne, é um dinheiro bem investido. Mas se é para investir o mesmo valor na obra do Senhor, meu Deus, essa igreja só quer tirar o meu dinheiro. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, sempre existiu isso, mas hoje em muito mais quantidade, em que este mundo está invertendo valores. As coisas que eram para ser em primeiro lugar na nossa vida estão ficando por último. E as coisas que eram para ser últimas estão se tornando primeiras. E dentro de tudo isso, a nossa vida com Deus também muitas vezes está assim. Recebi a minha paga, recebi o meu salário, recebi a minha comissão. Em primeiro lugar eu deveria de pensar na obra de Deus, tirar o dízimo que não me pertence. De quem que é o dízimo? Como a Bíblia nos ensina. De quem? Do Senhor. E às vezes a gente deixa para último, e quando vai ver, esse último já não tem mais jeito, que já foi também. A gente tem que voltar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem concorda comigo, irmãos? Amém? Investir na obra do Senhor, sabe? Fazer aquilo que nós temos que fazer. Tudo que nós formos fazer, que seja como para o Senhor, porque é a Ele que nós servimos. É a Ele. Olha para quem está do seu lado e diz assim: nunca deixe as coisas de Deus por último. Nunca deixe aquilo que é de Deus para depois, para segundo plano, para terceiro plano, para quarto plano. É de Deus, irmão, primeiro lugar. Meu tempo, minha sabedoria, meu recurso, meus talentos aplicados na obra do Senhor. Amém? Na obra do Senhor. E nunca pense que essa obra aplicada para o Senhor, Deus vai deixar em vão. É Ele que nos recompensa. Ele já tem uma herança guardada para nós. Mas comece a pensar nos valores que você vem exercendo e se estão compatíveis com o que a palavra nos ensina. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Fazer para Deus é fazer bem feito, em tudo. Amém, povo de Deus? Dito isso, pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta. Você que trouxe, você que tem, você que separou aquilo que é de Deus, aquilo que é da obra do Senhor, segure em suas mãos e nós vamos fazer uma oração. E se porventura você não tem feito assim na sua vida, que a partir de hoje isso mude. Amém, povo de Deus? Procure priorizar o reino de Deus,
Procure priorizar as coisas de Deus. É o maior investimento que a gente pode fazer nessa face da terra, é na obra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa para depois. O Senhor não nos deixa para segundo plano. Muitas vezes nós sim fazemos isso, Pai, e te pedimos perdão nesta hora, por todas as vezes que deixamos as coisas do Senhor, as responsabilidades que temos para com o Senhor, para segundo plano. Que essa realidade mude em nossa vida, em nome de Jesus. Tudo que formos fazer, Pai, seja para a glória e honra do teu nome. E a igreja diz amém. Você que tem, você que trouxe, traga a sua oferta. Enquanto o Ministério de Louvor canta mais uma canção, ministra uma canção, saia do seu lugar e venha. Nós temos a maquininha de cartão ali. Se você quiser fazer um Pix, é só pegar o CNPJ da igreja aí para fazer o Pix. Vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus, amém? Amém, que a bondade do Senhor nos alcance, em nome de Jesus. Amados, eu vou dar uns avisos rápidos aqui, depois nós vamos ouvir uma palavra. Hoje, o nosso aspirante Bruno está com a responsabilidade de ministrar a palavra ao nosso coração. Primeiro aviso, começa a nossa semana de oração amanhã, às 5:30 da manhã, amém? Olha, se todo esse povo que falou amém estiver aqui, eu vou ficar feliz demais, né? Das 5:30 às 6:30 da manhã, começa a nossa semana de oração, semana que antecede a ceia, e na sexta-feira a gente encerra esse período de oração com um delicioso café da manhã. Tem sido bênção as nossas orações. Quinta-feira, o nosso culto da vitória, nós estamos ungindo as pessoas, orando pelas pessoas. Quinta-feira, irmão, é um culto abençoado para você participar. 19h30, o culto de meio de semana, o culto da vitória. Você vai trazer um pedido de oração, você vai interceder por alguém. Nós estamos orando uns pelos outros, tá certo? Estamos na campanha de oração, ó. Essa caixa aqui está cheia de pedidos de oração. Faz um pedido, entra numa corrente de oração conosco, todas as quintas-feiras, às 19h30, em nome de Jesus. Sábado que vem será o nosso culto dos homens, lá na nossa congregação em Santo Antônio do Leste. Vai ter uma confraternização muito gostosa lá, vai ter um culto abençoado, depois vai ter um churrasco abençoado depois do culto. E agora nós vamos organizar aqui, essa semana, a caravana. Nós vamos sair com os carros daqui da porta da igreja, às 5 horas, tá? Às 17 horas. Nós vamos sair daqui no sábado, às 17 horas. Vamos lá, vamos cultuar a Deus, participar da comunhão lá, e vir embora no mesmo dia, tá certo? Então quem quiser ir, acabou o culto, você vai passar o seu contato para o Anderson. O Anderson vai fazer junto com o Bini lá, vai fazer a inscrição para a gente ter uma quantidade X certinho, para a gente organizar essa viagem, organizar os comes e bebes lá, e vai ser bênção em nome de Jesus. Se você nunca participou de um trabalho como esse, homem de Deus, participe. E domingo que vem, a celebração da ceia do Senhor, amém? Todo membro da igreja deve participar. Tem algumas pessoas que começaram a congregar agora com a gente, há pouco tempo, mas se você é batizado, se você está em comunhão com Deus, está vindo há pouco tempo, venha participar da ceia conosco. A ceia, ela não é uma propriedade da Batista Nacional Boas Novas, de igreja nenhuma. A ceia é do Senhor. Se você está em comunhão com o Senhor, mesmo que você esteja congregando aí há pouco tempo, faça parte dessa celebração, dessa comunhão, em nome de Jesus. E eu quero chamar
a Sueli aqui, que ela vai dar esse último aviso importante aqui, ó. Esse também é um aviso muito importante que você tem que prestar atenção, tá? Graça e paz, igreja. Nós vamos organizar um culto da virada. Culto e janta. Então, nós queremos fazer para o Senhor. E por isso nós vamos organizar com bastante cuidado e atenção. Vocês têm até o próximo domingo para deixar o nome. Por quê? Nós precisamos organizar mesa, cadeira, toalha, nós queremos fazer uns copos de acrílico especial para o momento. Então, tudo isso precisa de tempo. E já é difícil, no decorrer do ano, você alugar as coisas muito em cima da hora. Imagine para Réveillon, né? Para a virada de ano. Então, até domingo que vem, você tem para dar o seu nome. Nós não temos como organizar para 100 pessoas. Nós queremos fazer da seguinte forma. Os detalhes nós vamos, mais para frente, passar para vocês. Mas, inicialmente, cada família traria um prato bom, né, para a sua família e para servir os outros também. E se nós tivermos uma quantidade grande de pessoas, de repente, ao invés da pessoa trazer um prato, ela faz uma doação em dinheiro para a gente arcar com esse custo de aluguel. Mas, caso isso não seja possível, vai ser aí de 20 a 30 reais por família no máximo, tá? Nós vamos, só mesmo para as toalhas e os copos, nós estamos as outras coisas organizando, para ficar bem leve para todo mundo. Então, não deixe de dar o seu nome. Você pode procurar a Cris, está ali, ou a mim, e já dá o nome, tá? Nós já temos, graças a Deus, 23 pessoas confirmadas. Então, se você sabe que vai estar aí, não deixe de confirmar o seu nome, dar o seu nome ainda hoje, tá? Lembrando que vai ser uma noite tropical. Uma noite tropical. Vai ter uma mesa aí de frutas, nós vamos vir todo florido, olha que benção. Sabe aquelas camisas de havaiano? Vai ser top, irmão. Presta atenção. Se você não vai passar, não vai viajar, não tem para onde ir na virada de ano, vem para cá. Agora presta atenção, o foco principal, irmãos, vai ser a palavra profética. Nós estamos orando para que Deus nos dê um tema único para trabalhar o ano que vem todo. E ano que vem vai ser um desafio para nós. Um desafio, já está sendo. Então nós temos que orar. Esse culto vai começar, essa programação vai começar às 21. Vai começar no dia 31 às 21. Vai terminar o culto às 23. E aí nós vamos começar a programação do jantar. E aí quando for lá umas 5 para meia-noite, 10 para meia-noite, nós vamos dobrar os nossos joelhos e profetizar sobre esse ano novo que vai chegar aí. E olha que nós precisamos orar por esse ano novo que vai vir. Tá certo? Nós precisamos orar. Orar, orar e orar. Irmãos, o que vai sustentar a gente no que tiver que enfrentar pela frente é palavra e oração. Amém? Nós não vamos inventar moda, nós vamos continuar firme no propósito, palavra e oração. Então vem orar durante essa semana com a gente, e nessa virada de ano, faz um esforço para estar conosco, vai ser uma festa bonita, a igreja vai estar toda arrumadinha, e vai ser bênção passar em família, a família de Deus, todos juntos aqui, nessa virada de ano em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Bruno, vem para cá. Bruno é o nosso aspira, está aspirando ao ministério, amém, povo de Deus? Está fazendo curso de teologia, e aí durante o mês a gente escala a galera aí para estar aqui, sendo usado por Deus, e aprendendo também a dinâmica do altar, a dinâmica do púlpito. Que Deus te abençoe, meu filho, te use, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Só os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. As pernas tremem toda vez, né? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Daniel 1.
capítulo 1 e depois o capítulo 6. Amém? Diz assim, Daniel 1, versículo 1. E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência e instruído em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, de Azarias de Abednego. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai, Deus bendito e maravilhoso, ó Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, ó Deus, aqui estamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, sedentos, querendo nos ouvir da Tua voz, ó Deus, fala aos nossos corações essa noite. Espírito Santo do Senhor, Tu és bem-vindo, ó Pai, em nossos corações, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Deus, que a palavra do Senhor venha ser, ó Pai, uma semente em solo fértil, ó Pai, que venha gerar frutos, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que não venha ser eu, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, ministrando e falando a cada coração, a cada vida aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Deus, possa vir de encontro à necessidade de cada um, que a palavra do Senhor possa vir de encontro, ó Pai, à necessidade de cada coração, não conforme a nossa vontade, mas a necessidade que o Senhor sonda e conhece, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós pedimos e Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. O pastor já estava dando uns spoilers, né, da palavra, mas que esse texto que nós lemos é justamente sobre tempos difíceis que aquele povo de Israel estava vivendo, né? Imagina ali a Babilônia, rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e eles começam então a viver um momento nada muito fácil, onde eles chegam, né, levam as coisas, escolhem, levam como seus servos, como seus escravos, e, né, em Nabucodonosor, ali eles não querem qualquer um, eles pegam aqueles que é da linhagem real de Israel, eles pegam da família que é da linhagem real, escolhem ali os melhores, os mais bonitos de aparência, os mais inteligentes, para servir na Babilônia, para ser nossos escravos. Então aqueles jovens que nós lemos, seus nomes são mudados, e eles são levados cativos. Imagina a situação de Israel naquele momento, imagina a situação desses jovens, eles sendo levados cativos, para servir em terra estranha, para serem escravos, não saber o que vai acontecer. E então é levado Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e todos conhecem essa história, mas fiz questão da gente iniciar lendo esse texto. Amados, a igreja sempre passou por momentos difíceis, a igreja sempre passou por momentos de guerra, momentos de luta, a igreja sempre passou por momentos de dificuldade, de perseguições, mas o Coliseu não parou a igreja. A igreja sempre passou por momentos de perseguições. Israel, em Roma, a igreja primitiva, eles queriam acabar com os cristãos, levavam para os leões, faziam aquela festa, levavam a multidão para as arenas para ver, e quanto mais abatia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais oprimiam, queriam matar os cristãos, mais a igreja crescia.
na perseguição dos romanos, as pessoas iam assistir os cristãos sendo mortos pelos leões. E a quem estavam assistindo não conseguia entender que aquilo não era, só podia ser verdade o que eles viviam, para chegar ao ponto de não negar a Cristo e morrer toda a família. E com esse pensamento ia crescendo cada vez mais a igreja, enquanto os romanos, os perseguidores, tentavam destruir. E a igreja sempre crescendo. Amados, não vai ser no comodismo que a igreja do Senhor vai crescer. A igreja do Senhor, ela sempre cresceu em momentos de perseguições, em momentos de guerra e de luta. Sabe, não é no comodismo que nós vamos se chegar perto de Deus. Infelizmente nós não somos assim, seres humanos. Nós precisamos, sabe, dar uma apertada na corda para a gente se entregar totalmente ao Senhor. A igreja teve esse crescimento porque também ela começou a se expandir. Em Atos 8, quando Saulo começa a perseguir, então o povo se espalha com medo de Saulo. E ao se espalhar, eles levam o evangelho em outros lugares. Na perseguição, a igreja cresce. E não é diferente nos nossos dias. Não é diferente nos nossos dias. O comodismo nunca vai ser lugar de crescimento. E não é diferente nos tempos difíceis que nós vamos passar. Não pensa nós que tudo vai ser fácil. Neste mundo tereis aflições. Lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Amado, a palavra do Senhor diz que todo esse mundo, todo esse sistema jaz do maligno. Todo esse sistema que estamos vendo, político, em todas as áreas, não só no nosso país, mas do mundo de forma geral, onde estamos vendo como o pastor já disse, essa mudança de princípios. O certo é errado e o errado está certo, porque o mundo jaz do maligno. Há como esperar alguma coisa desse sistema? Há como esperar alguma coisa de algo que jaz do maligno? Sabe, leis que vão contra os princípios da palavra de Deus, vemos isso em vários lugares, em vários países. Há como esperar algo de bom? Às vezes nós ficamos preocupados, é sobre isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Não se preocupe com essas crises que virão. Não se preocupe com esses tempos difíceis que virão, que é bíblico, que não tem como fugir disso. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? Se preocupe se você está preparado para passar por esses momentos. Comece a se preocupar se você está preparado para viver isso. Comece a se preocupar se realmente você está numa intimidade com o Senhor ao ponto de dizer: eu não vou negar a Cristo, independente do que aconteça, independente do que vou ser preso, vou ser morto, e daí? Eu quero é Cristo. Será que nós estamos preparados para isso? Sabe, não se preocupe com essas crises ideológicas, políticas, que vai vir, que vai acontecer mesmo. Se preocupe como está a nossa vida, como que nós estamos preparados para vivenciar isso, como nós estamos preparados para viver isso, essas crises ideológicas, essa crise de mudança, de deturpar a palavra de Deus, de inversões de valores. Será que nós, como os cristãos, que se nos colocamos como cristão, levamos esse título, estamos preparados como a igreja primitiva? Porque eles morriam nas arenas louvando e adorando ao Senhor. Será que nós estamos preparados para viver situações de não negar a Cristo? Se você negar, você vai ser favorecido. E aí? Será que nós estamos preparados para viver situações como essas, ao ponto de nós dizermos, de não negarmos a Cristo? Sabe, é isso que o Senhor levou a Daniel capítulo 6. Vamos ler?
Verso 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente todos os príncipes do reino. Os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes se colocava de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amados, Daniel, ele não se desespera com o decreto. Sabe, não se desespera com os tempos difíceis que podem vir. Sabe, tem muitas pessoas desesperadas: meu Deus, que vai ser de nós, que vai ser de mim, que vai ser dos meus filhos. Amados, faça como Daniel, entra no secreto do Pai. Sabe, ele não se desespera com o decreto que fizeram contra ele, não se desespera com o decreto que aquelas pessoas fizeram, que ele não podia se prostrar diante de ninguém. Ele não se importa, ele não liga, ele abre as janelas do seu quarto, e como ele já era costume a fazer, não foi nenhuma novidade para ele. Ele já era acostumado a viver isso, ele já era acostumado a viver uma vida de oração. Como o pastor disse, somente a oração e a palavra que você vai conseguir vencer esses dias difíceis. Sabe, é somente com a oração e com a palavra que você vai vencer esses dias difíceis. Não adianta se preocupar, se desesperar: meu Deus, quem vai governar, que vai ser de nós? Mas descanse no Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para orar, para buscar a presença dEle. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a buscar as coisas que são do alto. Quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar para as coisas que são do alto. Nós começamos a buscar as coisas que são dos céus, independente do que aconteça, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Sabe, foi isso que Daniel, ele não se importa com o decreto, ele não se importa com o que vai acontecer com ele. Como ele já era de costume, abre as janelas e vai orar. Sabe, ele não se importa, ele não se desespera ele não se desespera diante daquela situação. Não se desespere, meu amor. Não se desespere com as notícias, não se desespere com o que estão dizendo, confia. Mas tem uma coisa: você só vai vencer se você estiver no secreto com o Pai. Sabe, vai ser um momento, a igreja somente venceu porque eles viviam uma vida de oração. Quando nós lemos em Atos, nos primeiros capítulos, a igreja sempre estavam reunidas em oração. Os discípulos, eles sempre estavam reunidos em oração, juntos. Sabe, é somente assim que a igreja de Cristo, ela vai vencer nos momentos de crise, nos momentos de perseguições, quando eles estavam e viviam uma vida de oração, uma vida de busca da presença do Senhor, uma vida de intimidade. Sabe, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, deseja a presença do Senhor, deseja buscar a face do Senhor todos os dias. Não é com a força dos nossos braços que iremos vencer os momentos de dificuldade, é na oração, é na palavra, é se prostrando diante do Senhor. E Daniel fazia isso diariamente. Daniel, ele tinha
um altar de adoração na sua casa. Sabe, ele tinha um altar de adoração ao Senhor, ele tinha o seu momento com Deus. Ele tinha o seu momento ali na presença do Senhor, no mínimo que a palavra diz 3 vezes por dia, ele orava por Jerusalém. Ele estendia as mãos e orava. Sabe como tem sido o tempo? Será que temos tido um tempo de qualidade na presença do Senhor? Será que na nossa casa tem um altar de adoração ao nosso Deus? Amados, porque se não tiver, não é o suficiente estarmos aqui todos os domingos. Nós precisamos de um altar de adoração todos os dias. Era essa vida que Daniel vivia, que aqueles jovens viviam quando eles foram lançados na fornalha. Eles tinham intimidade com o Senhor. Por isso eles não temiam diante do que acontecia com eles. Cara, se você não se prostrar diante da estátua, você vai ser lançado na fornalha. Pode mandar, rei. Nós conhecemos o nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. E eram jovens que eram escravos. Eram jovens que eles não estavam na sua terra, mas eles sabiam o Deus que eles confiavam. Eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento com o Senhor. E é somente nesse relacionamento que você vai vencer os momentos de crise. É somente com essa intimidade com o Espírito Santo do Senhor que nós vamos vencer os momentos de crise. Não só dizendo crise econômica, mas o pior, a crise ideológica, crise que a mídia, que eles querem essa inversão de valores, colocar de goela abaixo para as famílias, para a igreja. Não se assuste com isso, apenas vá para o secreto com o Pai. Não se assuste, não fique ansioso, mas confia no Senhor, descansa no Senhor. Daniel, ele não se preocupou com esse decreto. Ele continuou vivendo a sua vida de oração. Se nós não tivermos um altar de adoração ao Senhor na nossa casa todos os dias, somente nos domingos não é o suficiente, amados. Nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós precisamos desejar a presença do Senhor. Nós precisamos desejar ser cheio do Espírito Santo. Desejar buscar a presença do Senhor. Davi, ele vence o gigante, porque ele já tinha tido uma experiência lá no pasto, com o urso, com o leão. Davi, quando ele enfrenta o gigante, Davi, quando ele vai e diz para Saul que ele poderia vencer aquele gigante, é porque ele já tinha tido experiência no secreto. É porque ele conhecia o seu Deus lá no secreto, onde ninguém estava vendo, onde ele estava somente ele, Deus, lá no pasto e as ovelhas. Lá em 1 Samuel 17, versículo 34, diz assim, até o 37. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amado, quem que livrou Davi da mão do leão e do urso? Foi Deus. Ele tinha convicção disso. Ele tinha convicção de quem o tinha livrado lá no pasto. Ele tinha convicção da sua experiência, ele com as ovelhas e Deus. Um jovem, um menino em sua sã consciência ia enfrentar um leão e um urso. Ele sabia em quem ele confiava. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha experiência com o Senhor. Amados, a igreja do Senhor, ela sempre venceu as perseguições, os momentos de crise, de luta, de batalha, porque elas permaneciam em oração, porque eles permaneciam uma vida de intimidade com o Senhor, porque sempre permaneciam numa vida com relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. Que eu, você, que nós possamos desejar isso, deseja ser cheio do Espírito Santo. Somente assim iremos vencer os momentos de crise, somente assim iremos vencer os momentos de crise. Em Juízes capítulo 15, Sansão só vencia suas batalhas quando o Espírito do Senhor o apoderava dele. Cada vez que ele ia lutar, o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, e ele matava 1000 homens com
uma queixada de jumento. Sabe, toda vez que Sansão ia enfrentar os seus inimigos, o Espírito do Senhor se apoderava dele. Não é diferente, amado. Não tem como você vencer com a força do seu braço. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. A igreja do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É desejar a presença do Senhor todos os dias. Não pense que com suas estratégias, com suas economias, irá vencer. Você precisa buscar e ser cheio do Espírito Santo. Como já foi falado várias vezes neste púlpito, a nossa guerra não é contra a carne, a nossa batalha é espiritual. E se você não estiver preparado, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, Satanás, ele não brinca em serviço. Ele vem para matar, roubar e destruir. Que nós possamos se preparar, igreja. Sabe, o Senhor, Ele chama os seus soldados. E eu nunca vi um soldado ir para a guerra sem estar preparado. Você vê aqueles filmes, né, os 300, aqueles filmes de guerra, aqueles filmes das guerras antigas, eles iam com as suas armaduras, com seus carros, com seus cavalos, com as suas espadas. Tem que estar preparado para enfrentar a guerra espiritual. Sabe, se prepare. Sabe, é tempo de nós desejarmos a presença do Senhor. É tempo de nós desejarmos os frutos do Espírito, os dons espirituais. Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, eu quero ser batizado com o Teu Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Somente cheios do Espírito Santo que você irá vencer essas crises e essas batalhas que virão sobre a igreja do Senhor. Não que virão, que eu estou profetizando, mas é que está escrito. Num mundo que jaz no maligno, não espere você coisa boa. As coisas vão piorar sim aos fins dos tempos. E como nós estamos preparados para isso? Foi essa a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Os tempos difíceis virão, e daí? Você está preparado? Está cheio do Espírito Santo? Está buscando a presença do Senhor? Às vezes estamos preocupados com essas crises. Não se preocupe. Se preocupe com o legado que será deixado para os seus filhos. Às vezes nos preocupamos, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dessa geração? Estão invertendo os valores, estão querendo ensinar aquilo que nós não acreditamos. O que será disso? Amados, tem alguns dias desde quando nós fomos para o congresso, que o tema foi legado, estamos ministrando com os adolescentes, que os nossos filhos vão ser o que você deixar para eles. Sabe, não é o mundo que vai reger o que eles vão ser, mas é o que você tem feito diariamente na vida deles. É o que você tem sido exemplo na vida deles ou não. Não se preocupe com o sistema, se preocupe com o legado que você vai deixar para os seus filhos. Porque é isso que eles estão vendo. Sabe, não se preocupe com o que estão querendo implantar para os meus filhos, se preocupe com o que você está ensinando diariamente na vida deles. Se preocupe com o legado. Se preocupe não com a herança, com o que eu vou deixar, meu Deus, meus bens, minha riqueza. Se preocupe com o legado que você vai deixar para os seus filhos. O que Ele está vendo em nós é aquilo que eles vão ser futuramente. Sabe, o que eles estão vendo em mim é isso que eles vão desejar viver. Sabe, se preocupe em orar lá na sua casa. Ora sim em voz alta, ora em línguas, para que seus filhos vejam e desejam isso. Não se preocupe com o que o sistema está querendo implantar sobre as crianças, mas o que eu estou ensinando para eles. E é isso que nós devemos se preocupar. Não com os tempos difíceis que podem vir, mas com o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo. O que meus filhos estão vendo em mim, porque é isso que eles vão refletir. Esse ano, na Páscoa, Emanuel tinha 4 anos. E na escola, ensinando sobre a Páscoa, ele chega e pergunta para a professora: professora, coelhinho da Páscoa não tem nada a ver com Páscoa, né? Mas é uma coisa que você ensina. Sabe, não inverta os valores dentro da sua casa. Ensine a Páscoa verdadeira, bíblica. Porque o mundo lá fora não vai conseguir mudar mais isso depois que você ensinou. Porque eles vão viver aquilo que eles estão vendo. Não se preocupe com o sistema, o que eles estão querendo implantar, mas se preocupe com o legado que você pode deixar, com o que seus filhos estão vendo. Essa semana,
O Emanuel foi colocar uma roupa de futebol, né? Quando nós vai jogar bola junto, ele sempre coloca o seu traje, roupa, né? O short, meião, tudo. E aí ele pegou 2 meias. A Dani perguntou: Emanuel, mas por que você pegou 2 meias? Eu disse: porque meu pai usa 2 meias para jogar bola. E eu gosto de colocar 2 meias, né? Para não ficar o pé frouxo no tênis. Mas ele vai fazer o que ele está vendo. Ninguém falou nada para ele, mas ele já tinha me observado que quando eu ia jogar bola, eu pegava 2 meias. Qual o legado que nós estamos deixando? Não se preocupe com as crises que podem vir. Se preocupe com o que você está vivendo hoje. Não se preocupe com o futuro. Meu Deus, o futuro dos meus filhos, perde o sono, o que vão fazer? Meu Deus, a ideologia de gênero. Se preocupe com o que eles estão vendo dentro da sua casa. E Daniel deixa um legado. Versículo 11. Vamos lá para o final. Depois vocês leem versículo 25. Daniel 6, 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações de gente, de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e de Pérsia. Por uma atitude de Daniel, de ser cheio do Espírito, de buscar a presença do Senhor, ele deixa um legado naquele reino. Sabe, aquele rei, ele faz um decreto, que o Deus de Daniel é o Deus que todos devem temer e tremer diante dele, porque é o Deus que salva. E foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Amados, nosso papel é ser cheio do Espírito Santo, buscar a face do Senhor. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o meu Espírito. Sabe, eu não vos deixarei sozinhos, eu vos deixarei o meu Espírito. Mas precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos desejar a presença do Senhor. Nós precisamos desejar, buscar, ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos direcionar como pais, é Ele que vai nos direcionar, nos ensinar, nos dar sabedoria para vencer esses momentos de dificuldade que virão, não tem para onde correr. Mas será que nós estamos preparados para eles? Que você possa ser cheio do Espírito Santo, amém? Que você possa desejar intensamente a presença do Senhor, que você possa querer viver esse propósito do Senhor nessa terra. Não perca o sono com o que pode vir, não perca o sono ansioso com o que pode acontecer, meu Deus, com a igreja do Senhor. Amados, a igreja do Senhor, é Ele que cuida da sua igreja, a igreja é dele, Ele é o noivo que cuida da noiva. Não se preocupe, apenas busque a presença do Senhor, faça como Daniel, não olhe para os decretos, não olhe para o que há de acontecer, se prostre diante da presença do Senhor, que você possa ter intimidade com o Espírito Santo, que eu e você possamos ter intimidade com o Senhor, porque somente assim vamos vencer esses momentos de dificuldade. Aleluia. Eu convido você para a gente estar orando, você possa se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido o pastor para estar orando. Quando Jesus foi conversar com seus discípulos sobre o princípio das dores, quando Jesus foi falar sobre o final dos tempos, Jesus disse que seriam dias difíceis, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Muitos se levantariam em nome dele, mas não é ele.
Jesus disse que nós seríamos perseguidos e que alguns de nós iria morrer. Vos perseguirão e vos matarão. Mas uma das coisas que jamais nós podemos nos esquecer é que Jesus também disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, persevere. Amém? Persevere. Pastor, dias difíceis virão. Persevere. Porque assim como Deus guardou os seus lá, guardará os seus aqui. Não fique com medo. Diga para quem está do seu lado assim: ó, não tenha medo, tenha fé. Você pode repetir isso? Não tenha medo, tenha fé. Tenha intimidade com Deus, tenha compromisso com Deus. E aqueles que não têm nada disso, pastor, eu só lamento. Eu só lamento quem ainda não se despertou para a palavra, quem ainda não entendeu, quem ainda não entendeu que o que nós estamos vivendo e iremos viver é algo que Deus está no controle e que é só Ele que pode nos ajudar. É só agarrados na sua palavra, é só buscando a face dEle que nós vamos conseguir suportar, irmãos, os dias maus. E eles virão. E eles virão. Como está o seu coração? Como está a sua fé? Como está a sua convicção? Como está a sua convicção de crente, de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus? Eu disse aqui semana passada, só tem medo da adversidade quem está distante da palavra de Deus, quem está distante de uma intimidade genuína com Deus. Porque quem está intimamente conectado com Deus, quando ele olha a adversidade, quando ele olha a crise, sabe o que ele vai lembrar? Da palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Aleluia. Quantos têm essa convicção aí? Pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você não tem essa convicção, nós vamos orar por você hoje. E você vai sair daqui com seu coração tranquilizado. Amém? Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada na minha vida, e a tua palavra é poderosa para transformar a minha vida. A tua palavra é o poder de Deus para aquele que crê. A tua palavra tem o poder de lançar fora da minha vida
todo medo, todo medo, todo medo. Por isso, Senhor, eu oro pela minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos em Cristo e por todos aqueles que me cercam. Eu oro, crendo que a Tua palavra irá me confortar diante de tudo que eu tiver que enfrentar. Perdoa-me, Senhor, pela minha negligência. Porém, em muitos momentos eu deveria estar aos Teus pés, mas eu estava reclamando da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha família. E nos ajude, Pai. Nos ajude a nos mantermos em pé diante de tudo que nós tivemos que enfrentar. E eu faço um compromisso com o Senhor, que eu vou perseverar até o fim, porque eu creio que aquele que persevera até o fim será salvo em nome de Jesus. Amém. Quem pode dar um aleluia aí? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode aplaudir ao Senhor aí pela sua palavra? Amém. Ei, irmão, não desgrude a sua vida da palavra de Deus, não. Não desgrude a sua vida da intimidade com Deus, não. Porque nos momentos de dificuldade, é a palavra de Deus que vai nos sustentar. É a nossa intimidade com Deus que irá nos sustentar. É a nossa comunhão com o corpo de Cristo na terra que irá nos sustentar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra ricamente. Amém? Sente-se só por mais um instante. Nós vamos encerrar este culto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: uma semana de vitória para você.